Global Magnitsky Act. Osso duro de roer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Você não e nem eu. Porque nós, trouxas que somos, não temos essa preocupação. Mas vai pegar o cabeça de pirulito, quem tentar defender o cabeça de pirulito e quem mais entrar no caminho. Todos estão com os seus devidos briocos nas mãos. Estão agora, porque até poucos meses atrás era piada. Mônica Bergamo. Ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Blogueiras da Globo se divertiam. Parece que a piada já está perdendo a graça e fontes relatam que o Xandão já está de cabelo em pé. Vamos fazer piada também. Mas tem um que está gelado, cagado de medo. Gilmar Sapão Mendes. Esse tem muito a perder. É muita grana lá fora, são imóveis lá fora. Quem não se lembra daquelas viagens a Portugal, parece que todo mês o camarada tá mais em Portugal do que no Brasil, porque lá ele tem uma filial do IDP e tem outra aqui em Brasília. IDP, para quem não sabe, é a faculdade dele e ele comprou. Mas adivinha quem pagou? Ele pode perder tudo. E agora? Gratidão pelo que o Xandão fez por ele e não foi pouca coisa? Ou o medo vai falar mais alto e ele vai entregar a rapadura? Vem que no caminho eu explico. Antes de mais nada, por favor, um like no meu vídeo, não custa nada, só dá uma clicada. Se inscreva no meu canal, ajude a este sofrido canal a ganhar relevância. Quando a água começa a bater na bunda, sai o deboche, entra a preocupação. Ministros do Supremo pedem que Lully, através do Itamaraty, deem um chega pra lá no Trump e avisem o Laranjão que ele vai retalhar caso seus sinistros supremos sofram sanções. Motivo de preocupação na Casa Branca. Vai lá, Nine Fingers. Força, você tem que defender a soberania nacional. Impressionante a cara de pau desse povo. Agora eles falam em soberania nacional. Enquanto estão ajoelhados para a China, vendendo o Brasil para a China, ninguém achava que era nada demais. Mas vamos entender que não é o Brasil que tem que retalhar o governo Trump. É o governo americano que está retalhando o Brasil pelas coisas que alguns dos seus fizeram. Por conta das atrocidades que o Supremo, na figura do seu imperador, o cabeça de alfinete, fez. Dentre outras muitas coisas, obrigou redes sociais americanas, diga-se de passagem, a derrubar perfis e censurar pessoas que viviam e vivem nos Estados Unidos, como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos. Deu ordem de prisão preventiva para Flávia Cordeiro Magalhães, brasileira com cidadania americana, por conta de uma publicação que ela fez no ex-Twitter em solo americano que o cabeça de ovo não gostou. Meteu uma prisão preventiva na mulher. O mandato de prisão incluiu seu nome tanto no passaporte americano quanto no brasileiro. Ele estava muito fodão. Obrigou as plataformas Meta, Google, etc. a assinarem termos de conduta para continuarem operando no Brasil. Derrubou o X, o antigo Twitter, no Brasil. E o dono do X, como já sabemos, é o senhor Elon Musk. Hoje, ele não é nada mais, nada menos que ministro do homem mais poderoso do mundo. Censurou revistas como a Cruzoé, derrubou reportagem verídica do Brasil Paralelo em 2022, derrubou e bloqueou contas e perfis de opositores ao regime Supremo PT. Baniu pessoas e perfis das redes sociais como o Alan, como o Monark, o Paulo, o Constantino, a juíza Ludmila Lins Grilo, Canal Hipócrita e tantos outros. O jornalista português Sérgio Tavares foi detido no aeroporto em São Paulo a mando de Moraes. O conselheiro e braço direito de Trump, Jason Miller, foi detido no aeroporto em 2021 para interrogatório a mando do Chanderley. Nem Trump, nem Miller esqueceram essa brincadeira.
criou exilados políticos no Brasil, coisa que não existia há tempos. Pessoas que tiveram que ir embora para não serem presas e estavam sendo perseguidas pela Inquisição do Chanderlade. Ele é abusado. Em fevereiro de 2025, ele derrubou o Rumble e a Trump Media no Brasil, sob argumento de que essas plataformas não tinham escritórios em território nacional. Não existe nenhuma lei que diz isso. Só naquela cabeça iluminada dele é que ele achou uma coisa dessa. Tava tudo certo, bem gostosinho, e o imperador mandava e desmandava, fazia o que queria, e a gente com o cu na mão. E a imprensa lixo vendida aplaudia, e a OAB fazia cara de paisagem sobre todos os desmandos supremos, eles rasgando a Constituição, advogados sendo cerceados e ainda estão sendo cerceados na data de hoje. E eles não abriam a boca pra nada. Agora eles vêm também falar em soberania nacional, são uns caras de pau. Essa OAB é um lixo também, não serve pra bosta nenhuma. Eu como advogado sinto vergonha de ter que pagar anuidade pra uma porcaria dessa. Nem para defender as prerrogativas dos advogados ela serviu, subserviente, ajoelhada para os desmandos supremos. Uma vergonha, essa OAB é uma vergonha. Ministério Público não tomava conhecimento, não é comigo, parlamentares também ajoelhados ao Xandão, e ele foi se sentindo empoderades. Era só alegria. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Tem muita gente para prender. Nossa, só alegria. Ele é sádico. Ele gosta de perseguir as pessoas, ele gosta de maltratar, ele sente prazer em ver as pessoas presas. Fazem o que querem, fazem ainda o que querem, são donos da porra toda. Vamos prender todo mundo. E assim o Brasil ganhava um imperador. Todo poderoso, onipresente, onipotente. Mas tudo passa, tudo passará, como já dizia Nelson Ned. O Pavinato relembrou dele essa semana e é verdade. Os ventos mudaram, os ventos estão mudando. E o que deu errado? Aonde foi que deu merda se tava todo mundo bonitinho, tava tudo indo tão bem, eles mandavam, desmandavam, faziam o que queria, nós não tínhamos a quem recorrer. O que aconteceu? O que eles não previam? Eles não previram que o Donald Trump pudesse ganhar as eleições americanas. Não passou pela cabeça deles que o Trump ganharia. Não contavam com isso. E o Laranjão ganhou fácil de lavada, barba, cabelo e bigode. E aí, fudeu. Imaginem se o Biden tivesse ganho essas eleições. Imagina nós hoje aqui com o bidê no poder lá. Bolsonaro já estava preso, todos os militares, que aqueles 37 que eles quiseram lá, não só militares, mas um monte de gente ligada ao Bolsonaro, todo mundo estaria preso. As redes sociais já estariam derrubadas ou absolutamente censuradas, você não ia mais poder falar um A, nós já estaríamos vivendo praticamente numa Coreia do Norte. Imagina o TikTok que a Canja, a Baranga pediu para censurar, nem precisaria pedir, já estava censurado. A gente não ia mais poder abrir a boca sem fazer absolutamente nada, só pelo simples fato de terem ganho as eleições. Trump e Elon Musk já nos salvaram de um destino bem pior, mas eles ainda vão nos ajudar mais. Imagina os coitados do 8 de janeiro, onde já não estariam, se já estão fodidos hoje, imagina como estariam se lá em cima tivesse o bidê, se eles não tivessem que prestar conta, ou pelo menos com medo de prestar contas para alguém. A Débora do Batom ia continuar presa e com a Globo cacarejando e aplaudindo. Trump ainda não mexeu um único dedo em direção ao Brasil e eles já estão com medo. Imagina a hora que ele vier para cima e eu espero que não demore muito, o que não vai acontecer. Hoje eles falam em soberania, mas quando o Borroso, quando ele mesmo disse que foi nos Estados Unidos e pediu ajuda ao bidê, ninguém pensou em soberania nacional. Engraçado, eles são hipócritas demais. Aliás, um dos adjetivos, uma das grandes características da esquerda é ser cínica e hipócrita. Telefone. Olha isso.
Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. O Barroso disse: tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira no momento de sobressalto. E ainda pediu para ele ajudar na censura. Esse é mais um cínico, esse boca de veludo não engana mais ninguém. Mesma coisa que ele fez quando ele disse e depois disse que não disse. Mas ele disse. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Moi, jamais, nunca disse. Esse é um cara de pau. Da mesma forma que também não disse perder o mané não amola e eleições não se ganham, eleições se tomam. Também ele não disse nada disso. Será que ele também não está com medinho? Conhecendo ele, já pediu até uma embaixada, já está até pensando em deixar o Supremo, já fiz um vídeo também inteiro a respeito disso, que já está pedindo o pinico, imagina agora. Pede para sair. Falei e ainda não entrei no meu assunto de hoje, que é o sapão, o boca de caçapa. Este está entre a cruz e a espada. Ele tem muito rabo preso com o Xandão. Vamos lembrar, em 2019 a Lava Jato estava chegando muito perto dele e do Toffoli. Eu não esqueço jamais a capa da revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai. Toffoli, então, presidente do Supremo. Em 2019, nossa, até dói você falar que um homem desse, que reprovou 2 vezes para juiz singular, foi presidente do Supremo, puta que pariu, instaurou o famoso inquérito das fake news e determinou que o cabeça de alfinete fosse presidente do inquérito. Instaurou ao arrepio das leis, porque não poderia, e nomeou um presidente ao arrepio das leis, porque também não poderia. Tudo, já começou tudo errado e o inquérito está aí aberto até hoje, e aí foi que começou a bagunça. Censuraram revistas, sumiram com as investigações contra o Toffoli e o Gilmar. Porque o Gilmar e a dona Guiomar estavam sendo investigados, porque ele sempre foi muito mais milionário do que ele poderia ser. E aí surge todas aquelas ilegalidades que se arrastaram até 2025. A mulher e o filho do sapão já estavam na mira das investigações da justiça também. Aí o paladino dos corruptos, o cabeça de azeitona, voando com sua capa, acabou com tudo. Jogou tudo para debaixo do tapete e começou a perseguir os investigadores que estavam investigando. Foi como se tivessem matado um mensageiro para que a notícia não chegasse. E deu certo, porque até hoje não deu nada e eles viveram felizes e corruptos para sempre. Para sempre também não, mas passaram 6 anos nadando de braçada sem serem incomodados. Aliás, nunca foram incomodados, seriam incomodados, mas a gente não conseguiu incomodá-los. Isso gerou ao cabeça de ovo um misto de gratidão a ele e uma dívida eterna também. Porque não é qualquer um que salva o seu rabo desse jeito. Gilmar está metido em tudo que é tramóia que exista nesse país. Para quem não sabe, Paulo Gonet, o PGR, é sócio do Gilmar no IDP. A JBS ajudou ele a comprar o IDP. Nós bancamos isso também, ajudamos ele a comprar o tal do IDP. Falou em corruptos presos, falou em traficantes presos, basta chamar o Gilmar Sapão que ele solta. Ele é famoso por ser o laxante. É com ele mesmo. Esse homem não vale o que come. Esse é um dos maiores parasitas que esse Brasil já teve. E ele nada mais é do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Durma-se com esse barulho. Porém, todavia, contudo, entretanto, o medo agora bate à porta do Sapão. Como disse no começo do vídeo, Gilmar é multimilionário e sócio do IDP. IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, com sede em Brasília e em Portugal.
E aí o Gilmar correu, foi e publicou algumas bobagens. Eu vou traduzir, disse ele, blá 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 blá. Censurar as redes é essencial para a gente ter sossego de gente chata que desce a lenha em nós. Estamos defendendo o estado de extremistas que descem a lenha em nós, porque nós somos democráticos. O Laranjão não pode vir e acabar com a nossa farra. Temos autodeterminação democrática. Quando você concorda com eles, é democracia. Quando você discorda, é extremismo. Porém, o que era piada virou coisa séria, como eu já disse no começo também. Mônica Bergamo, de novo. Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Duvido, vão correr feito ratos que são. Se o sapão cair na lei Magnitsky, perde tudo, inclusive suas propriedades em outros países. Dinheirinhos escondidos e dinheirinhos em nomes de familiares, vai tudo pro ralo. É tudo bloqueado. Deixa eu explicar um pouco desta lei. Essa lei tem um nome em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão em 2009 depois de denunciar esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. A lei foi criada nos Estados Unidos e depois expandida para sancionar casos de corrupção e crimes em diferentes países, a tal Global Magnitsky Act. As sanções americanas são administradas pela OFAC, Office of Foreign Assets Control, escritório de controles de ativos, bens, estrangeiros. São um conjunto de medidas econômicas e comerciais que o governo americano impõe a países, indivíduos, empresas e entidades que são consideradas ameaça à segurança, política externa ou outros interesses dos Estados Unidos. Quem for sancionado pela lei não perde apenas o visto de entrada nos Estados Unidos. Isso é o de menos, e era isso que eles pensavam que ia acontecer. Eu lembrei agora do Flávio Bandino dizendo para o Ovo quando começou essa história: não, se você não pode entrar nos Estados Unidos, fica tranquilo que eu te levo para Carolina, no Maranhão. Que lá é tão bonito quanto. Pode até ser, eu não conheço. Nessa Carolina do Maranhão, ele até pode ir. Agora, Carolina do Norte ou Carolina do Sul, nos States, essa, nunca mais. A coisa é pesada, é a morte financeira do cara. Vamos lá. Perda de visto de entrada nos Estados Unidos, bloqueio de todas as suas contas correntes, não só lá, mas no mundo civilizado inteiro, Estados Unidos, Europa, Américas, Oceania. Bloqueio de todos os seus bens nesses lugares, válido também para seus familiares. Não pode ter cartão de crédito em nenhum lugar do mundo. Visa, Master, etc. Vai tudo pro lixo, nem no Brasil, porque as bandeiras são americanas. Não pode ter conta em bancos que façam negócios com os americanos. E nem aqui no Brasil ele vai poder ter conta em bancos. Nem com a Caixa, nem com o Banco do Brasil, nem Bradesco, Itaú, Santander, nenhum. Acabou. Não pode assinar ou acessar Google, Netflix, Amazon, redes sociais, nada. Adeus Instagram, X, Twitter, Facebook, WhatsApp. Vai tudo pro saco, é morte financeira mesmo. O cara vira um pária internacional, sem falar na vergonha. Países que já sofreram sanções da tal lei. Olha aonde nós estamos, nós vamos ser colocados ao lado de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua, China, Rússia, Turquia, dentre outros. Olha o seleto clube que o Brasil está entrando. Bom, a gente já pertence a esse grupinho. Agora imagine a cabeça do sapão onde anda. Perco tudo que eu construiu daquele jeito, né? Por gratidão ou livro o meu próprio rabo? Bandidos são covardes. Vocês acham que o sapão ou algum outro ministro vai segurar um rojão desse tamanho? Ou aquele pessoalzinho da Polícia Federal que cumpriu ordens ilegais? Não vão. E eles sabem que as sanções podem chegar nos ministros do Supremo, em todos eles, Rodrigo Capacheco, parece que está na lista, no AGU, tal do Bessias, no Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, nos juízes auxiliares do Xande Cleison, 5 já pediram para sair, e em todas as outras autoridades que compactuaram com as aberrações jurídicas que ocorreram no país nos últimos anos. Vão começar a puxar a corda. O que vier, ou melhor, vão começar a puxar a rede. O que for aparecendo vai cair. Ai, mas o Lula vai reagir com força, com firmeza. Eles não acreditam nisso porque eles sabem que eles seriam muito idiotas em acreditar numa coisa dessa. O Lula não sabe nem onde está. O negócio dele é beber cachaça e viajar.
Vai reagir o quê? Um bandido desqualificado, amigo de terroristas e amigo de ditadores mundo afora. Vocês acham que o governo americano esqueceu do navio de guerra iraniano que atracou aqui no... Não lembro se foi São Paulo, Rio, onde que ele atracou. Não se sabe o que ele veio trazer ou levar daqui. Se esqueceu que o narcotraficante ditador Nicolás Maduro foi recebido aqui com honras militares. Que o nosso desgoverno apoia Hamas e demais grupos terroristas mundo afora, que eles são contra Israel. Que o Bandilmo tentou criar uma moeda para os BRICS, para derrubar o dólar. Que o Brasil se associou à China e Rússia contra os americanos. Que o bandido recentemente compactuou com narcotraficantes quando negou aos Estados Unidos que classificasse PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Você acha que eles esqueceram tudo isso? É um delírio. Como vão reagir? Não tem como, meu filho. Itamaraty vai reagir com firmeza contra os americanos. Não tem o que fazer. Os americanos nem embaixador no Brasil eles têm aqui ainda. O Trump não nomeou um embaixador. Tem um secretário aqui que está cobrindo lá. E além do mais, o Trump não está fazendo nada contra a soberania nacional ou contra o governo brasileiro. Ele está indo no CPF dos camaradas. Ah, mas o cabeça de ovo vai determinar que os bancos não fechem suas contas aqui no Brasil. Pode ser, ele até pode fazer isso. Aí quem entra na roda são os próprios bancos, são os seus dirigentes, o dirigente de banco que contrariar a lei americana vai sofrer sanção no seu CPF. Não tem por onde escapar. Acho que um gerente de banco vai falar, Xandão, beleza, deixa sua conta aqui, mas eu vou me fuder lá com o homem. Esquece. Você acha que algum banco vai segurar um rojão desse? Imagina a grana que um banco não perde por não poder mais negociar fora do Brasil. Remessas de dólar, recebimento de dólares de outras moedas estrangeiras. Mas eu acho que o Lula devia ir lá e bater forte, porque eu concordo com eles, esses americanos são folgados. Eu, no lugar dele, dos ministros, eu ia pra cima e ia pra arrebentar. Tamo junto. Mas eles estão tão perdidos que uma hora eles falam que tem que haver uma resposta firme, aí daí a pouco eles mudam com medo da lei Magnitsky, o governo Lula agora quer negociar com os Estados Unidos. Aí eles falam em negociar e ao mesmo tempo eles começam a investigar Eduardo Bolsonaro pelos crimes, entre eles de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu queria saber de onde eles tiram isso. Crime de coação no curso do processo diz respeito ao uso de ameaça ou violência para interferir no andamento de um processo judicial e beneficiar a si ou outra pessoa. Obstrução de investigação penal que envolva organização criminosa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eles são completamente loucos. Aí o Eduardo está reclamando da perseguição e eles fazem o quê? Vão intimar o Jair Bolsonaro para falar sobre os crimes, em todas as aspas do mundo, que o Eduardo estaria cometendo. E o inquérito caiu na mão de quem? Do Xandão. Ai, meu Deus do céu. Se vocês, sinistros supremos, estão contando com a ajuda de um governo como o nosso, um ladro-governo, um Estado narcoterrorista, narcocomunista, se vocês estão esperando a ajuda desse tipo de governo, é melhor vocês pensarem em outra coisa e pensar rápido. Porque pedir ajuda pro Bandilmo é melhor nem pedir. Eu quero que o Bidê ganhe do Trump, porque ele representa o novo nazismo. Adivinha quem falou isso? Ah, companheiro. Pede ajuda pra ele, vai ser engraçado. As sanções têm que vir, tem que dar certo. Aí nós vamos ver até quanto os ratos são confiáveis. Eles vão sentir na pele o que nós já estamos sentindo há anos. Uma caneta poderosa faz um grande estrago. Você com uma caneta na mão é um bicho feroz. Sem ela, vive rebolando e até muda de voz. Estou muito musical hoje. Aposto minhas fichas. Vão deixar o cabeça de ovo cair sozinho. E se o Trump precisar, eles fazem até delação premiada, não se engane. Ah, seu Trump, eu falei pra ele não fazer isso, mas ele fez, eu avisei. Que não demore muito. E você, o que acha? Xandão cai ou não cai? E o Sapão, vai junto ou vai entregar a cabeça do Xandão para os americanos? Me conta aqui que eu quero saber. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.